Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, aqui da Paraíba. Eu estou passando aqui para responder a uma indagação que tem me sido feita desde que dei uma palestra lá na Conadec, no Ceará, a respeito da incidência de dano moral contra pastores, contra membros de entidades, contra presidentes, líderes de entidades religiosas que aplicam a penalidade aos membros dessas entidades, membro de igreja, membro de convenções, etc, etc. Eu quero primeiro pedir aos irmãos aqui, a vocês que, quem não me conhece, eu sou o pastor Everaldo aqui da Paraíba, né? E quero pedir a vocês aí que se inscrevam no meu canal, né? Eu até então fazia as minhas palestras, as minhas falas de forma presencial, mas aí veio a evolução, né? Eu sou ainda da época da máquina da datilografia, mas aí veio a evolução da internet e o pessoal começou, pastor, outros, doutor, comecem a fazer suas falas, cria um canal no YouTube. Eu digo, o que é esse YouTube, menino? O que é isso e tal? Aí foram me aconselhando, aconteceu com meus assessores, minha nora criou esse canal para mim e disse, olha pastor, toda vez que o senhor for falar, manda o pessoal se inscrever e tal. Então eu estou pedindo a vocês aí que se inscrevam aí nesse negócio para nos ajudar, porque acionando um tal de sininho que tem por aí, vocês são avisados todas as vezes que postarem aqui uma fala minha sobre determinados temas que nós conversamos com os irmãos, com os amigos, com a comunidade jurídica e também com a comunidade evangélica, já vista que eu sou advogado e sou pastor também. Hoje nós vamos falar, respondendo aos irmãos, a respeito da incidência do dano moral nos atos de líderes que excluem, né, membros de suas igrejas, de suas congregações, de suas convenções, certo? Publicamente. E o que se pergunta hoje é o seguinte, gera ou não gera dano moral esse ato? Há ou não incidência de dano moral em cima desses atos, contra essas pessoas, contra esses líderes que, às vezes, até estatutariamente tomam essas providências? Eu quero dizer aos irmãos e aos amigos que a partir da edição da Constituição Federal de 1988, criou-se de forma expressa no texto constitucional esse Instituto de Dano Moral. Dano moral que foi criado com o escopo de reparar, né, as agressões psicológicas, as agressões que se fazem às pessoas no âmbito interior, de sofrimento, de vexame, de vergonhas, de expor as pessoas ao ridículo, vamos dizer assim, a execração pública. Então, o Constituinte de 88, sintonizado com as legislações modernas dos outros países democráticos civilizados, colocou no texto constitucional brasileiro, né, essa obrigação, ou esse direito, chamado assim, direito de um cidadão brasileiro acionar a justiça toda vez que sobre ele incidir dano moral praticado por outras pessoas. E isso vem acabar caindo dentro da igreja, vem acabar caindo dentro das entidades religiosas, como igreja e convenções de ministros. Há o dano moral no nosso ordenamento jurídico, como eu disse aos irmãos, ele está lá no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 5º também do texto constitucional, inciso 5º do artigo 5º, e também no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. O que é o dano moral? Dano moral é uma agressão psicológica, é uma agressão não física, mas psicológica, onde você submete a outra pessoa a sofrimentos, a dores, a constrangimentos, a execração pública, né? De forma que ele sofre dentro do seu interior, dentro do seu psicológico, ele passa a sofrer aquela agressão, né? Que embora não seja física, mas ela é de natureza moral, de natureza espiritual, que deixa você, às vezes, muito mais doente do que uma agressão física, né? Muito bem, o que se questiona é
no âmbito das igrejas, quando o pastor, certo, ou encarregado de aplicar essas penas no âmbito da igreja ou no âmbito das entidades convencionais, quando ele aplica essa pena publicamente, ele está ou não incidindo em dano moral contra aquela pessoa que foi objeto da disciplina. O contexto desse fato é muito amplo. O pastor pode incidir em dano moral ou não pode incidir em dano moral. Muito bem, só o fato de ele disciplinar, de ele excluir, dele aplicar uma repreensão ou dele aplicar uma suspensão de um membro da sua igreja publicamente, em assembleia, isso não gera dano moral. Embora muitas pessoas tenham acionado o Poder Judiciário para pedir indenização por danos morais que ele acredita ter sido vítima em decorrência dessa exclusão. Por quê? Porque o pastor, diante da igreja, excluiu ele. Relatou fatos que ele tenha acontecido, embora talvez até não com muito detalhe, mas relatou fatos que agridam, que contrariem os princípios bíblicos sagrados que ele está submetido, ou contrariem o estatuto da igreja ou da convenção que ele se submeteu quando aderiu na condição de membro dessas entidades. E aí, meus queridos irmãos, muita gente tem acionado igrejas e convenções no sentido de serem reparados por esses danos. Nós temos que verificar uma coisa. Muitos dos nossos líderes, principalmente assembleianos, eles são leigos nessa matéria jurídica. A maioria. Até porque o pastor não é obrigado a ser jurista. Não é como eu, Everaldo, que sou pastor e jurista. Mas tem pastores que não são juristas. E tem juristas que não são pastores. Né? E tem pastores que são juristas e pastores, que é o meu caso, por exemplo. Mas a maioria esmagadora dos nossos pastores, eles não são juristas. Eles não têm, assim, uma visão, né, de juízo, né, juízo no sentido jurídico, certo? Ele não tem uma visão de como tratar com a membresia dentro de um aspecto macro, né, juridicamente falando. Ele trata a membresia no mundo espiritual, que é o mundo que ele conhece, né, o mundo que ele foi formatado, que ele foi criado para interagir e para agir. É o mundo espiritual. Ele cuida, o pastor cuida, né, da vida espiritual dos seus membros. Mas, para cuidar da vida espiritual, também é necessário que haja um ordenamento material. Tem que se olhar também a igreja, aí não como uma entidade espiritual, mas também como uma organização religiosa. E como uma organização religiosa, ela tem que ter sua disciplina, tem que ter suas regras, que geralmente essas regras são exaradas no estatuto e no regimento interno daquela entidade. Muito bem. Como então se dizer se há o dano moral ou não? Quando toda igreja e toda a convenção deve ter um estatuto. Igreja e convenção que não tem um estatuto nos dias de hoje é um buraco negro, né? É uma temeridade. Tem que ter um estatuto que ele amarra, né? Ele coloca os pilares de regras de comportamento, assim como o Pentateuco. Se você olhar o Pentateuco é um conjunto de normas procedimentais, né, que regia a vida civil de Israel. Não só a vida espiritual, mas a vida civil. Lá no Pentateuco você vai ver juros, você vai ver empréstimo, você vai ver combate a adultério, você vai ver casamento, você vai ver sucessão, tudo você vai ver lá. Porque, na verdade, era um código civil, né? Embora com conotação religiosa, mas era o Código Civil da comunidade de Israel naquela época. Então, toda entidade tem que ter o seu código de ética, de conduta, que entre nós é o Estatuto, o Regimento Interno. E alguns têm até um código de ética propriamente dito. Muito bem, o que é que ocorre? É que muitas vezes o pastor, o presidente da convenção, o líder, ele, por não gostar daquele membro, ele não quer observar as regras traçadas no Estatuto. O Estatuto diz que, por exemplo, todo Estatuto deve conter como regra basilar, como regra nuclear, a ampla defesa.
Você não pode, de maneira nenhuma, disciplinar alguém, excluir alguém, se não der direito a ele se defender. Certo? Porque o direito da ampla defesa, irmãos, ele é a coluna do Estado democrático de direito. É a coluna mestre, eu podia dizer assim. É a coluna central, tem outras colunas, né, dentro do Estado democrático de direito, mas a ampla defesa, o Instituto da Ampla Defesa, ele está inclusive na Bíblia Sagrada. Não é coisa nova da Constituição de 88, quando fala lá no seu artigo 5º, inciso 55, que todos têm direito à ampla defesa em processos administrativos e judiciais. Interessante, né? A Constituição diz em processos administrativos também. E o processo disciplinar de um ministro, de um obreiro ou de um membro de uma igreja é um processo administrativo. Lá deve ser exercido a ampla defesa. Então, desculpe, quando você não garante a essa parte, a esse acusado, a essa pessoa que está sendo objeto de investigação, né, o direito de defesa mais amplo possível, aí sim, você pode incidir no cometimento de um dano moral, né, sujeito à indenização pecuniária. Sem falar também em até procedimentos penais, né? Mas, se você observar o estatuto, todo o estatuto deve dar esse direito. Então, o que acontece? O ministro faz, o presidente da igreja, o presidente da convenção, cria uma comissão, que deve também estar previsto no estatuto. Essa comissão ouve a parte acusada, ouve as testemunhas, certo? Faz as perícias que tiverem que ser feitas, certo? Recebe as provas, analisa tudo aquilo, faz um relatório e manda para a autoridade competente para aplicar a penalidade, que nas igrejas geralmente é o pastor presidente da igreja. Ele aplica. E também tem que ter uma fase recursal, porque quando o pastor vai aplicar a disciplina, ele pode estar equivocado. Às vezes ele tem um problema pessoal contra aquele irmão e mesmo a comissão recomendando a absolvição daquele irmão, ele vai e aplica, porque o parecer da comissão é meramente opinativo. É um parecer, é uma sugestão, não vincula nada. A comissão pode sugerir A e o presidente entender que é B, né? Mas, e para isso deve ter, nos estatutos da igreja ou da convenção, uma instância recursal, ou um conselho, né? Um conselho curador, ou sei lá que tipo de conselho, né? Um conselho, ou então uma Assembleia Geral, como fase recursal, para quê? Para garantir a mais ampla defesa, né? Se você fizer isso, você não tem problema de fazer a disciplina pública, até porque eu vou mostrar para os irmãos que a disciplina ou a eliminação, ela deve ser pública à luz da Bíblia Sagrada. À luz da Bíblia Sagrada. Nada é feito, Deus é muito transparente, irmão. Deus, diferente de nós, ele é muito transparente nas coisas dele. A palavra de Deus é muito transparente. A Bíblia, do jeito que ela é, a Bíblia, ela elogia, do jeito que a Bíblia Sagrada diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que Davi, certo, mandou matar o seu general para adulterar com sua mulher. Por isso que ele é um livro mais lido do mundo, mais combatido, mais atual, porque a Bíblia é um livro que, do jeito que ela exalta os seus heróis, certo? A Bíblia também aponta o defeito dos seus heróis. Por isso que ela é um livro transparente, né? E como nós, seguidores da palavra de Deus, também devemos ser transparentes. Mas o senhor me pergunta, que foi me perguntado lá no Ceará, pastor, mas essa disciplina pública, diante da igreja, com 10 mil pessoas sentadas na igreja, você vai, exclui o irmão, isso não é um constrangimento? Não. Primeiro, isso deve constar no estatuto. Mas antes de constar no estatuto, está na Bíblia Sagrada. Irmãos, o importante da Bíblia é que a Bíblia, ela contém tudo. A Bíblia previu sobre a vinda do avião, a Bíblia previu sobre a vinda do carro, a descoberta do carro, a Bíblia previu sobre a descoberta da impressão digital. A impressão digital, que hoje a gente trabalha com ela, a Bíblia está lá no livro de Jó, isso há muitos anos, há milhares de anos. Então a Bíblia é atualíssima. Só basta a gente se dar o trabalho, certo? E o prazer de estudar a Bíblia Sagrada. Veja então, sobre o dano moral,
A nossa Constituição é bem clara no artigo 5º, inciso 5º, que diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral à imagem, ou à imagem. O Código Civil Brasileiro, no seu artigo 186, diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, né, comete ato ilícito. Mas eu dizia aos irmãos que não é só o texto condicional que prevê isso. A Bíblia Sagrada, vamos ver como a Bíblia trata essa questão de exclusão de membros, de exclusão de pastores, de exclusão de presbíteros, certo? A Bíblia trata disso, irmão, com uma transparência muito grande. Olha, começando no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, me permitam ler, diz assim: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Não serve apenas o testemunho de um. Ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado, que pecasse pela boca de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o negócio. Ou seja, você não pode aceitar o depoimento só de uma pessoa, que chega para fuxicar, não. Né? Cometimento de pecado, cometimento de ilícito na igreja, não. 2 ou 3 testemunhas é o necessário. Mas no Novo Testamento, isso também é corroborado. Lá em Mateus 18,15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, e ele só, se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Verso 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as palavras sejam confirmadas. Verso 17, e se não te escutar, dize à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se não escutar a igreja, está eliminado. São Paulo, também, que era um homem além do seu tempo, ele discutindo essa matéria, em 1 Timóteo 5,19, ele disse: não aceite acusação contra presbítero, aqui são os líderes, os pastores, né? Senão por 2 ou 3 testemunhas. Novamente, não adianta só um fuxiqueiro chegar ao pastor presidente e fuxicar do irmão. Qualquer acusação tem que vir com provas, ou então provida de 2 ou 3 testemunhos. O verso 20, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. A repreensão aqui, a disciplina, que é um tipo de repreensão, né? A exclusão, que é um tipo de repreensão, a suspensão, que é um tipo de repreensão, nos textos bíblicos, nos termos do que está aqui na Bíblia Sagrada, né? Tem que ser na frente de todos, para que também os outros tenham temor. Porque a sanção disciplinar, ela não deve ser um ato de perseguição, ela deve ser um ato de correção. Diz aqui a Bíblia Sagrada, diz São Paulo aqui, para que os outros tenham temor, ou seja, para que os outros não venham praticar esses mesmos pecados, esses mesmos erros e continuem na igreja. Então o objetivo da disciplina é essa. Em João 7,50, Jesus estava sendo julgado no Sinédrio e não tinham dado oportunidade para Jesus. O julgamento de Jesus foi sumaríssimo. O julgamento de Jesus foi inquisitorial, um absurdo. E se levantou Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite, que era também do Sinédrio, né? Ele protestou no plenário do Sinédrio, lá em João 7,50, ele disse, está escrito assim, Nicodemos, que era um deles, e que de noite fora ter com Jesus, disse, olha o que Nicodemos disse no plenário do Supremo Tribunal de Israel, que era o Sinédrio. Verso 51. Porventura, condena nossa lei a um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos ali estava exigindo que fosse dada a oportunidade a Jesus a ampla defesa. Ele foi acusado ali, então ele teria o direito de se defender. Nicodemos, que era um dos príncipes daquela época, era um homem que tinha assento no Sinédrio, ele se levantou contra e disse, no nosso costume, na nossa casa, quem já viu isso? Se condenar um homem, se é costume entre nós
fazer um julgamento condenatório sem dar o direito de defesa a outra pessoa? Então, irmãos, é necessário se dar o direito de defesa. Se você der o direito de defesa, certo? Se você fizer a disciplina ou a exclusão com base estatutária, com base no estatuto, você pode e deve fazer publicamente, porque está escrito aqui em São Paulo dizendo que o objetivo da disciplina da exclusão é exatamente para evitar que outros façam aquela mesma coisa. O irmão vai dizer, mas pastor Everaldo, eu já vi o juiz condenar alguém por dano moral. Eu também já vi juiz condenar pastor por dano moral. Mas por quê? Pastores que não observaram as normas estatutárias. Pastores que disciplinaram de boca, como nossos antigos líderes no passado, né? 1910, 1920, chegaram assim, irmão, você está disciplinado aí, está disciplinado. Certo? Então, isso não é mais possível. Aliás, nunca foi possível. Os que fizeram isso não fizeram com base na Bíblia Sagrada. Eu estou lendo para vocês aí. Né? A Bíblia mandava ir 2 testemunhas, ir 1, depois ir 2, depois 3, certo? E depois trazia para a igreja. Assim que está tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, não há nenhum cometimento de dano moral por um pastor, pelo líder, pelo presidente de igreja, de convenção, que exclua, que discipline alguém, certo? Por fazer alguma coisa errada contra a Bíblia e contra o estatuto, certo? E ele ser disciplinado, não há dano moral se ele observar as regras. Eu tenho só um exemplo para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, para vocês não... Depois, e eu não vou mais ouvir o pastor Everaldo, porque os vídeos dele são muito longos, mas eu vou contar uma história muito rápida. Tem um caso aqui no Nordeste, de um pastor que disciplinou um irmão. Disciplinou o irmão. E a igreja não tinha estatuto. Como muitas igrejas ainda hoje acreditam e não tem estatuto. Não tinha estatuto, foi disciplinou. E o irmão foi à justiça, né, alegando exatamente isso. Não teve direito de defesa, não teve processo, não teve nada e tal. Então o juiz fez uma audiência. E nessa audiência, porque o juiz é obrigado a decidir, mesmo que não haja estatuto, mesmo que não haja lei, ele decide com base nos princípios gerais de direito, com base na jurisprudência, com base até no costume. Ele não pode se omitir de dar a prestação jurisdicional só porque não tem norma jurídica expressa, né? A lei diz que ele tem que dar uma sentença mesmo não tendo lei, mesmo não tendo norma, certo? E o juiz o que é que fez? Fez uma audiência de instrução. E na audiência de instrução, ele ouviu, ele fez o que o pastor não fez, chamou testemunho, cada um apresentou suas testemunhas, ele ouviu os testemunhos da igreja, e as testemunhas da igreja confirmaram aquela acusação daquele membro e tal. Tudo que ele cometeu. O juiz disse, então me diga o que é que ele cometeu. Cometeu isso, esses pecados, tais. Tá. Não tem estatuto. O juiz, então, disse, façam um memorial. Vou dar 10 dias para cada um fazer um memorial. O memorial é um resumo do que as pessoas discutiram em juízo e levam para o juiz aquela súmula, aquele resumo, né, com mais enxerto de jurisprudência e tal. E quando o irmão me ligou, eu dei esses versículos para ele. Eu dei esses versículos e digo, olha, faça uma interpretação, transcreva e faça uma interpretação de Deuteronômio 19:15, Mateus 18:15, 16, 17, 1 Timóteo 5:19, 20 e João 7:50. Faça uma análise disso aí, certo? E mande para o juiz. Ele disse, eu não sei, ele mandou para mim, eu dei uma ajuda lá, dei uma pincelada nisso aqui para ele, mais ou menos como eu estou dizendo aos irmãos, e ele mandou. O juiz, quando examinou isso, o juiz disse, a adição do juiz foi o seguinte, embora não haja norma estatutária expressa, o senhor fulano de tal confessou nesse juízo que aceitou essa religião e aceita como bases imutáveis os princípios da Bíblia Sagrada. Ele não contesta nada que está na Bíblia. Logo, ele teria a obrigação de ler a Bíblia Sagrada, de conhecer a Bíblia Sagrada, principalmente nesses aspectos em que ele alega que ele está sendo violentado, né? Então, o juiz examinou, aí não tem nada a ver com ferimento do princípio da laicidade. Não, o Estado é laico. Mas o juiz, na ausência do estatuto, e eu sou um crente em Jesus, e digo que acredito que a Bíblia Sagrada é a verdade, eu tenho a obrigação,
de obedecer os princípios, os preceitos, os mandamentos, os comandos da Bíblia Sagrada. E foi o que o juiz fez. Quando o juiz examinou o nosso memorial e olhou a nossa análise dentro desses versículos, o juiz disse: o senhor tinha obrigação de obedecer isso. E as testemunhas confirmaram que o senhor praticou tal ilícito, tal pecado dentro da igreja. Portanto, não cabe dano moral. Nenhum dano moral cabe ao senhor, porque o senhor conhecia os princípios bíblicos e agora, certo? Aqui mesmo, confessou diante de mim e também as testemunhas da igreja, confessaram que o senhor infringiu tais princípios. E aí o juiz não deu o dano moral, a ação do irmão lá foi julgada improcedente. Mas é necessário que a gente tome as medidas de cautela, coloque no estatuto, faça migrar, inclusive, textos como esse para o estatuto da igreja, para preservar a igreja ou a convenção de ser depois condenada em danos morais. O Estado brasileiro é laico. O Estado juiz, ele não se miscui, ele não entra dentro do âmbito das normas, certo? Bíblicas, das normas estatutárias das igrejas, mas ele observa se aquele direito que ele está julgando está conforme ou não com as normas estatutárias que essas igrejas, que essas entidades religiosas, certo, estabeleceram. Então, irmãos, resumindo e respondendo a pergunta, eu digo aos irmãos: se o líder da igreja ou o líder da convenção aplicou a disciplina, aplicou a exclusão ou qualquer outra norma com base nas normas estatutárias daquela entidade, respeitou o devido processo legal, deu oportunidade para o acusado se defender, certo? Ele pode sim fazer essa exclusão sem nenhum medo, sem nenhum temor, porque nesse caso não incide dano moral. Eram essas as minhas colocações e minhas considerações nesse áudio que, como disse, já está bastante longo. Deus abençoe a todos, Deus nos dê a sua graça, estamos aqui sempre à disposição dos irmãos. Não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade.